Mais de 50 unidades da Farmácia Santana fecharam na Bahia. Em todo o estado, são 118 lojas, sendo que mais de 100 aqui na capital. 565 funcionários já foram demitidos. A empresa do grupo BR Pharma está em recuperação judicial por causa de uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais com o banco BTG Pactual. O Sindicato dos Farmacêuticos disse que a Santana quis fazer um acordo para pagar as rescisões com 30% de desconto, mas o sindicato não aceitou a proposta e pretende entrar com uma ação na Justiça para obter o valor integral. Já o Sindicato dos Trabalhadores em Farmácia, que representa os funcionários em geral, que não são os farmacêuticos, disse que aceitou a proposta porque os trabalhadores precisam do dinheiro a curto prazo. E olha, nós procuramos a direção das farmácias Santana, mas a assessoria disse que a empresa, por enquanto, não vai se pronunciar sobre esse assunto. A gente segue discutindo essa questão, ampliando a discussão, os direitos dos trabalhadores quando a empresa fecha, entra em falência ou em processo de recuperação judicial. Agora com a nossa colega Andréa Silva, que está em Nazaré, em frente ao TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. Andréa, bom dia para você. A grande questão é a seguinte: empresas em recuperação judicial, elas não são desobrigadas a pagar os direitos trabalhistas, O que elas têm é mais tempo para fazer isso, É isso que a gente vai entender agora, viu, Ricardo? Eu estou em frente ao Tribunal Regional do Trabalho. Esse prédio aqui, nesse prédio funciona o setor administrativo do TRT. Eu estou com uma juíza aqui. Essa recuperação judicial, Ricardo, normalmente é uma medida para tentar evitar a falência, mas nem sempre dá certo. E quando há a falência, pode haver demissão em massa. Essa é a preocupação do trabalhador. Qualquer trabalhador tem esse tipo de preocupação. E esses agora, então, dessas 118 unidades de farmácia na Bahia, 100 delas ficam aqui em Salvador. A juíza está aqui ao meu lado, olha, a doutora Angélica de Mello, juíza do trabalho, vai conversar com a gente. Doutora, o que significa essa recuperação judiciária, E o trabalhador, ele é obrigado a aceitar os termos da empresa na hora de uma demissão em massa? Bom dia. Bom dia. Na verdade, já a recuperação judicial é a tentativa de evitar a falência. É tentar ajustar as contas, a situação econômica da empresa. O empregado nunca é obrigado a aceitar nenhum tipo de acordo, porque os direitos trabalhistas têm natureza alimentar. Então, ele aceita o acordo se for conveniente para ele, se for importante para ele naquele momento. Mas a obrigatoriedade de aceitar acordo, não. A Justiça do Trabalho está aí para proteger os direitos dos trabalhadores. Quando ele não aceita o acordo, o que deve ser feito? Ele deve procurar um advogado, ajuizar a reclamação trabalhista dele, na hipótese dele ter sido despedido ou de ter sido lesado algum dos seus direitos, para buscar esses direitos na Justiça do Trabalho. E se ele não quiser, se ele quiser fazer isso junto com o sindicato, Uma ação coletiva, é possível também, doutor? Claro, a melhor forma é procurar o sindicato e o sindicato entrar em nome de todos com esse pedido de uma ação judicial e tentar regularizar a situação, receber todos os direitos que o trabalhador possui e não fazer uma redução desses direitos, uma diminuição desses direitos. Quanto tempo leva, em média, doutora, quando um trabalhador reclama na justiça, para que ele receba os direitos em caso de uma demissão? Bom, uma ação trabalhista até seu final tem uma média de 7 meses, mas esse tempo pode ser reduzido com pedido de antecipação de tutela para a liberação, por exemplo, do FGTS, do seguro-desemprego, na hipótese de não ter dúvida sobre o motivo da despedida desse empregado. Se esse empregado foi despedido sem justa causa e o advogado comprova isso e faz um pedido de antecipação da tutela, pedindo a liberação dessas guias, sim, a Justiça vai liberar. Ricardo Ismael está acompanhando a nossa entrevista lá do estúdio. Você tem uma pergunta, Ricardo? Oi, Andréa. Tenho sim uma pergunta para a juíza. Bom, nós estamos aqui dando exemplo da rede de farmácia Santana, que é uma das maiores do país, com lojas em todo o Brasil, mas ampliando a discussão, pensando naquelas pequenas e médias empresas que são, aliás, as que mais geram empregos. Essas regras de recuperação judicial, Andréa Silva, também valem para essas pequenas e médias empresas? É do mesmo jeito que funciona?
A pergunta de Ricardo, essas regras, né, no caso dessa ação, dessa medida judicial para a empresa, vale também no caso de demissão em pequenas, médias empresas, né, as empresas menores, ou só para grande porte, como a gente está falando aí dessa rede de farmácias? Claro que serve para todo mundo, entendeu? O empregado, quando ele é despedido, ele pode procurar o advogado, pode procurar o sindicato e a justiça pedir os seus direitos trabalhistas na justiça. E essa antecipação de tutela também vale em ações individuais ou ações plurimas, ações coletivas, tanto faz o tipo de ação. Os direitos trabalhistas são os mesmos. Todos os trabalhadores, ao serem despedidos, têm os direitos assegurados pela legislação trabalhista. Doutora, muito obrigada pelas explicações. E olha, é sempre bom informar a você, viu? Vai dar entrada numa ação, entra na internet, agora é dessa forma. Põe lá, Tribunal Regional do Trabalho, você vai ter toda a orientação de como fazer para ter os seus direitos garantidos, né? Ricardo e Taíque, bom dia a todos. Tá certo, Andréa Silva, obrigado também a presença da nossa entrevistada.